Você realmente vive a sua vida? Como assim, Kátia? Tá louca? Claro que eu vivo, eu tenho uma vida, eu vivo ela, eu acordo todos os dias, eu cumpro com as minhas tarefas diárias, vou dormir, acordo. Tá maluca? Não, não tô maluca. Talvez a maior causa do cansaço, do esgotamento e até mesmo do famoso burnout, né? Que agora é moda falar que quando as pessoas estão sobrecarregadas, elas estão doentes, mostra que talvez você não esteja vivendo 100% para si. Porque quando a gente está inteiro na nossa vida, não tem cansaço, não tem sobrecarga. O que nos sobrecarrega é muitas vezes colocar o foco no outro e não na gente mesmo. Eu vou explicar melhor o que isso significa num olhar muito profundo que eu venho tendo junto com os meus clientes de terapia. Nas últimas semanas tem vindo casos de pessoas em que a gente vai trabalhar profundamente a aceitação, vai trabalhar a questão da necessidade da aprovação, muitas vezes para ser aceito, para ter aprovação, que vem da origem, que vem às vezes dos pais, às vezes do cônjuge, de alguém próximo, a gente se sobrecarrega para ser aceito e ser aprovado, até mesmo amado pelas pessoas que estão ao nosso redor. E aí a gente se coloca em lugares onde a gente não deveria estar. Nesses lugares a gente perde energia, a gente perde vitalidade, a gente perde entusiasmo e a gente acredita que está agradando todo mundo, só que está esquecendo de agradar a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então eu até fiz uma lista de coisas que vem se apresentando nos meus atendimentos ultimamente para a gente conversar nesse vídeo de hoje, porque com certeza o olhar hoje vai ser um pouco disruptivo, no sentido de que você não vai ficar ouvindo aqui o que você geralmente ouve em outras percepções quando se fala de cansaço. Justamente porque eu sempre fui uma pessoa que por um bom tempo da minha vida eu me cansava de fazer as coisas. Eu me esmerava para fazer as coisas. Eu sempre fui uma pessoa extremamente dedicada, extremamente comprometida, que se esforçava ao máximo, que fazia tudo, que era número 1 em tudo, que tinha que tirar 10 na prova, que tinha que ser a melhor aluna, que tinha que ser a melhor esposa, que tinha que ser a melhor filha. Tudo tinha que ser a melhor. E eu me esmerava para isso. Até que um dia eu parei, observei e me perguntei: por que eu faço isso? Dar o meu melhor não significa que eu tenha que literalmente me matar para ser a melhor. Por que isso? De onde vem isso? Que necessidade escondida há por trás disso? E aí foi interessante que foi numa época, até acho que foi quando eu fiz a minha primeira constelação, eu sendo cliente. Eu não tinha feito ainda, já tinha visto alguns trabalhos, já tinha acompanhado alguns trabalhos de grupo também, já tinha visto algo do Bert Hellinger, das constelações, mas ainda não tinha constelado. E aí eu lembro que eu fui fazer com uma aluna do Top Terapeuta, inclusive, né? Isso já faz bastante tempo, nem lembro quando que foi. E aí a gente começou a falar sobre como que estava a minha vida, o que estava acontecendo, e eu lembro que eu pedi para constelar o meu sucesso, porque eu tinha essa sensação de que eu fazia muito, eu me esmerava, eu dava tudo de mim, mas eu não conseguia chegar onde eu queria. Eu me sentia estagnada, eu me sentia travada. E aí eu lembro que a gente começou os movimentos, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu lembro que a consteladora olhou para mim e falou assim: sua mãe perdeu algum filho? Houve algum aborto? Aconteceu alguma coisa? Eu falei: sim, minha mãe perdeu o primeiro filho, né? O primeiro filho do meu pai e da minha mãe. Ele nasceu e não sobreviveu. Algumas horas depois ele faleceu. Não lembro exatamente o que ele tinha também, eles nem sabem direito, porque naquela época, né, não se tinha muito estudo, não se conhecia muito, então até hoje não se sabe muito bem. Mas a minha mãe conta que uma tia minha falou para ela muitos anos depois que ele tinha algumas deformidades e aí ele não sobreviveu depois do parto. Minha mãe teve um parto difícil, quase morreu. Foi uma situação bem difícil, assim, que ela sempre contava essa história pra gente, né? E aí, ok, aí eu comentei isso com ela e aí ela falou assim: Kátia, é impossível você ter sucesso quando você tá querendo ocupar 2 lugares. E eu falei: como assim? O que tá acontecendo aqui? O que deu pra sentir no campo, na dinâmica? Que você tá num lugar onde você quer sanar a dor da perda do primeiro filho e você quer ocupar esse lugar sendo a número 1, a filha, a primeira filha. Só que você não é a primeira filha, você é a segunda filha. Você veio depois. Olha que maluco o lugar em que a gente se coloca, né? Parece que não faz sentido, mas faz todo sentido. E às vezes essas percepções, elas são tão profundas que racionalmente parece que não faz sentido. Mas lá no coração a gente sente que tem uma mensagem importante por trás. E aí eu comecei a observar que realmente eu tinha essa necessidade de me colocar em primeiro lugar em tudo. Então eu literalmente me matava por tudo e por todos. Era uma necessidade de querer sanar inconscientemente a dor dos meus pais, por ter perdido o primeiro filho deles. Então eu tinha que
resolver tudo, eu tinha que fazer tudo, eu tinha que ser boa em tudo, eu tinha que dar conta de tudo, e eu já estava chegando num momento na minha vida que eu não aguentava mais. Recentemente, eu atendi uma pessoa que estava exatamente na mesma situação com as sensações. Claro que o processo de constelação dela foi bem diferente, não foi o mesmo que o meu. No caso dela, a gente trabalhou uma questão de sentir falta dos pais, porque houve uma situação lá em que o pai foi embora, a mãe ficou, e aí foi muito difícil, né, para essa cliente ter que passar por isso, ter que ver o pai ir e não voltar mais, né? E ela era criancinha, era pequenininha, e ela não lembra direito o que aconteceu, ela só sabe que simplesmente o pai foi embora e não voltou mais, né? Saiu para trabalhar e não voltou mais. E aí a mãe acabou ficando, acho que numa situação muito difícil, a dor era muito grande por ter perdido o marido, né? Pelo marido ter ido embora, acabou deixando a filha para os avós criarem e ela foi embora também. E aí essa cliente que chegou para mim, ela chegou com a vida estagnada, dava para sentir na fala dela um cansaço, uma necessidade, né, de tentar sanar essa falta, se esmerando no profissional, se esmerando na vida de uma maneira muito estafante, assim, onde ela não aguentava mais. E aí a gente fez todo um movimento, né, que cada caso é um, cada história é uma, é única, para que ela possa ter essa consciência de que os pais não fizeram nada de errado. Cada um escolheu seguir um caminho. E que hoje ela não pode mais se condenar por essa história. O que acontece não é a história fazer parte da nossa vida e ser uma história que traumatiza. Eu não tenho que olhar para o trauma, eu não tenho que olhar para a dor. Eu tenho que olhar para essa história e parar de me condenar porque eu carrego essa história. E geralmente eu procuro trazer um novo olhar para tudo isso. Eu não vou mudar a história, não vou inventar nada novo, mas eu vou olhar para a minha história tirando o peso da dor, me colocando no lugar de todos os envolvidos para perceber que às vezes certas atitudes são totalmente compreensíveis e que o meu lugar de julgador não vai ajudar em nada, só vai me autodestruir o tempo todo, porque aquilo que você julga no seu pai e na sua mãe você carrega dentro de você também, então você já se sente inferior por conta disso, sua autoestima diminui, seu amor próprio diminui. Por quê? Porque na hora que eu entro em conflito com aqueles que me deram a vida, que é de onde a minha vida partiu, eu também estou em conflito comigo mesmo. Voltando para a minha história, para a constelação que eu fiz lá atrás, o que nós fizemos foi um movimento de eu me colocar no meu lugar de segunda. E eu lembro que foi meio revoltante na hora, assim, eu não queria. Como assim eu não sou a primeira filha dos meus pais? Eu sou sim. Não, você não é, a consteladora olhava para mim e dizia. Você é a segunda, você veio depois. Então na hora deu aquele embrulho, assim, foi aquela coisa meio decepcionante, tipo, não, eu não sou a número 1. Mas, ao mesmo tempo, foi libertador. Porque aí quando eu realmente deixei esse insight vir e eu tomei posse disso, opa, peraí, realmente eu não preciso ser a número 1. Nossa, como é bom ser a número 2. Foi o que veio instantaneamente logo depois dessa reflexão. Porque na hora a consteladora percebeu que eu estava querendo permanecer num lugar que não era o meu lugar, desrespeitando a ordem, porque o meu irmão chegou primeiro, portanto ele tem um lugar na nossa vida, mesmo que ele não tenha sobrevivido. E aí a gente fez alguns movimentos para que eu pudesse acolher esse irmão como meu irmão, como o primeiro, como que chegou antes de mim. E aí, gente, foi uma delícia, foi libertador. Só que a partir desse movimento deu para perceber o quanto eu fazia isso em outros setores da minha vida. Inclusive com relação ao meu marido, com relação a outras pessoas da minha vida, no sentido de eu me sobrecarregar e querer fazer por dois o tempo inteiro. Então todos os problemas que meu marido tinha, eu tentava eu mesma resolver. Todos os problemas que alguém tinha que era próximo a mim, eu tentava resolver também. Eu absorvia pra mim, eu tentava pegar tudo pra mim. Porque eu tinha que ser a número 1, eu tinha que dar conta de tudo, eu tinha que ser boa em tudo. Por isso eu quero que você observe, se você anda muito cansado, se você anda muito esgotado, se você tá à beira de um burnout, ou se você já passou por isso, para um pouquinho e observa. Será que você não tá querendo dar conta de coisa demais? Será que você realmente vive a sua vida? Agora faz sentido a pergunta inicial, né? Será que você tá inteiro pra você? Ou será que você tá numa corrida maluca de querer contentar, de querer agradar, de querer ser aceito? E aí por isso você se enfia em todos os lugares, você se enfia em todos os problemas de todo mundo e acha que é o salvador do mundo. Nesse lugar, eu já te digo, você não dá conta. Você vai sofrer. Ou vai cair de cama, ou volta e meia fica doente, sua imunidade cai, porque não é o seu lugar. Cada um tem o seu lugar na vida. E a gente precisa respeitar o movimento e o lugar do outro. Inclusive, a lentidão do outro para a mudança dele. E isso é um desafio para o terapeuta.
Porque às vezes no consultório a gente até consegue ter um pouco mais de parcimônia com o nosso cliente, de empatia. Mas quando a gente está dentro de casa, a gente quer que a nossa família mude, a gente quer que os nossos filhos sejam diferentes, a gente quer que os maridos, esposas, a gente sonha, a gente deseja, a gente puxa, a gente fala e a gente faz. E nada disso vai funcionar, porque é a caminhada de cada um. Agora eu vou te contar um segredinho. Quando você está no seu movimento, quando você está inteiro para você, quando você está fazendo a sua parte por você, você inspira. Isso transforma muito mais a vida do outro do que dizer o que o outro tem que fazer. Estar no nosso lugar é uma delícia. É leve, não tem esforço. Eu não preciso ficar puxando tudo e todos para que as coisas andem. Cada um vai seguir o seu caminho e vai colocar a sua energia onde tem que colocar. Eu não preciso ter que dar conta do outro. Agora, se eu tô fora do meu lugar, se eu tô burlando a lei da hierarquia e eu tô querendo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, fazendo tudo para todo mundo, aí o negócio pega mesmo. Então, essa foi uma das questões que eu trabalhei ao longo dessas últimas semanas com relação a esse tema. Acho que umas 3 ou 4 pessoas chegaram com esse tema para mim e aí a gente foi olhar isso profundamente. Na real, não era especificamente este tema, mas fomos para esse caminho, porque deu para sentir cansaço extremo, sobrecarga, uma tensão, uma pressão, e aí por conta disso acabamos indo para este caminho, né, de avaliar algumas questões com relação a isso. Então eu até fiz uma lista aqui de coisas que nos ajudam. É lógico que nós temos que olhar para a questão fisiológica. Não quero deixar isso de lado. Então, assim, se você se alimenta mal, se você dorme mal, se você não cuida das questões básicas de saúde, seu corpo cansa. Você vai sentir um cansaço diferente. Óbvio que sim. Ou um cansaço que parece meio normal mesmo. Então, assim, eu tenho que tomar água todos os dias, eu tenho que me alimentar bem. Minimamente, eu tenho que fazer o básico para que o cansaço não me vença. Agora, não é só isso. Porque eu vejo que tem pessoas empenhadas em cuidar da alimentação, em tomar água, em fazer exercício físico, faz tudo bem bonitinho, mas também vive cansado. Ah, tem que ter reposição hormonal, beleza? Faz a reposição hormonal e continua cansado. Esse cansaço, ele não é só fisiológico, ele é energético também. Tem um movimento interno, tem uma postura interna que precisa ser ajustada. Então, o que a gente pode ver além do óbvio? Porque o óbvio é ter posturas e hábitos saudáveis no dia a dia. Isso é óbvio, todo mundo sabe que isso é essencial para evitar o cansaço ou para se sentir mais vitalizado. Então, assim, quando você se coloca num lugar em que você tem que ser o número 1 em tudo, em que você tem que dar conta de tudo, você se deixa ser sugado energeticamente. Não é que os outros sugam a sua energia, você permite que isso aconteça, porque você se coloca no lugar do salvador. Quando você sai do lugar do salvador, ninguém suga a sua energia. Suga quando você se coloca nesse lugar. Ou seja, eu quero salvar todo mundo, eu quero resolver tudo pra todo mundo, eu quero fazer tudo pra todo mundo. Aí a gente não dá conta mesmo, né? Pesa, fica muito pesado. Ser o resolvedor de tudo, assumir o lugar do outro. Muitas vezes eu observei isso no meu relacionamento. Não foi nenhuma nem duas, gente. Muitas vezes, né? Eu e o Ronaldo, meu marido, a gente já tá junto há 22 anos. Já estamos casados há quase 15 anos. E é uma tarefa diária de se colocar no nosso lugar. Porque por eu ter essa postura e ter facilmente, né, essa tendência de ir para um lugar onde eu quero assumir tudo, eu não resolvi 100% naquela constelação se eu não voltar para mim o tempo todo e observar o meu movimento diante da vida. Porque o que a constelação faz? Ela é um sinal de alerta, ela te mostra o que está acontecendo. Ela mostra como que está a sua postura, ela te mostra possíveis caminhos de solução, ela te mostra como que você está, a realidade como ela é. Agora você também tem que tomar as rédeas e ter hábitos diferentes, comportamentos diferentes, pensamentos diferentes. Porque se você continuar e seguir do mesmo jeito, sendo a mesma pessoa, obviamente que não adianta constelar que nada vai mudar. Às vezes as pessoas chegam, eu fiz constelação e nada mudou. Tá, mas não é a constelação que tem que te mudar, é você que tem que mudar. Não é o seu processo. Ou melhor, é o seu processo, não é a constelação em si. Ela vai fazer parte do seu processo de mudança, mas não é ela que te muda, é você que muda. Então, se você faz o atendimento com alguém que não tem essa postura no atendimento e que não te incentiva a fazer uma mudança interna, não adianta só constelar, não é só colocar os bonequinhos na mesa lá e fazer o movimento, não é só isso. É saber que existe um movimento interno que precisa ser feito. Então, observe se você realmente está assumindo o seu lugar, porque muitas vezes eu observei que eu não assumia o meu lugar. E até hoje eu fico atenta a isso, porque às vezes eu quero resolver coisas que só o Ronaldo pode resolver. Só ele pode fazer, eu não posso interferir lá. Mas eu ainda fico na tentativa de querer fazer, porque eu acho que eu posso fazer melhor. Tá, mas quem disse? Aí é um julgamento meu. Então eu muitas vezes dou um passo para trás e deixo ele. Às vezes realmente eu saberia fazer melhor, mas só que é o movimento dele, é a situação dele, é a vida
dele. Se eu me envolvo e eu começo a me influenciar demais por aquilo, aí a minha vida fica de lado, as minhas prioridades ficam de lado, e aí eu começo a sofrer as consequências disso. A prosperidade já cai, o cliente já não vem, as coisas já começam a travar. Quando a vida está travada, para tudo, porque é muito provável que há algo oculto aí, algo muito, muito profundo que precisa ser olhado. Porque a vida segue e o natural da vida é fluidez, não é estar com a vida travada. Observa, tem alguma coisa em desordem aí que precisa ser olhada. E geralmente tem uma questão de falta de amor próprio, falta de olhar para si, falta de cuidar de si em algum ponto que está deixando de lado e que precisa ser olhado com carinho. A necessidade de agradar, de ser aceito, como eu falei antes, também faz com que a gente assuma lugares que não são nossos, porque eu quero ser aceito, eu quero agradar, eu quero ser amado, então eu me envolvo em tudo, eu resolvo tudo, eu faço tudo, porque isso faz com que as pessoas reconheçam o meu valor. Só que no momento que você faz isso por você, você não precisa mais que outros façam. E inclusive você é muito mais, infinitamente mais reconhecido quando você faz isso por você e não espera nada dos outros. É o tal do ditado ou da fala que a gente ouve por aí, né? Faça sem esperar nada em troca. É isso mesmo, gente. Você tem que aprender a fazer sem esperar nada de ninguém. Porque não é pelos outros, não é para os outros, é por você. Que nem eu falo para os nossos colaboradores lá do armazém. Que o que eles fazem dentro da empresa, que lá a empresa é maior, tem mais colaboradores, né? Até para os meus colaboradores eu faço isso. O que você faz por uma empresa não é para a empresa, você tem que enfiar isso na cabeça. O que você faz para o outro não é simplesmente para o outro, é para você, é por você. Para de jogar tudo pro outro, é para você, é por você. E quando você toma consciência disso e você se coloca humildemente nesse lugar, você se fortalece muito mais. E esse fortalecimento inspira o outro. E aí sim o outro consegue ver em você força para seguir. Não é eu faço para os outros, depois por mim, é o contrário disso. Confie e solte o outro. Respeite os seus limites e os limites do outro. Às vezes o que funciona para você não vai funcionar para o outro, porque cada um tem a sua história. Então, saiba respeitar os seus limites e saiba respeitar os limites do outro, porque esse é o caminho do amor próprio. E é o caminho do amor próprio, é o caminho da autoestima que faz com que você consiga recuperar a sua força para que então a sua vitalidade se recupere também. A nossa força vital está diretamente ligada ao quanto a gente ama quem a gente é, independente de. Porque se eu me puno, se eu me condeno, se eu me culpo, se eu me jogo para baixo, naturalmente eu perco força. E quando eu perco força, eu perco energia. E aí eu me sobrecarrego, porque eu quero ser aceito, eu quero ser amado. E eu vou buscar força, eu vou buscar reconhecimento lá fora, quando na verdade eu preciso fazer isso aqui dentro. Quando você se ama, você se aceita, você faz por você, o mundo lá fora te reconhece. É incrível como essa mudança, essa virada de chave acontece facilmente à medida que a gente faz um movimento interno com a gente mesmo. E se você se identificou com o que eu falei aqui, se você percebeu que alguma fala minha mexeu aí dentro, fez você parar para pensar um pouco, às vezes até emocionou um pouquinho, veio alguma coisa aqui, pega os nossos contatos e já marca o seu atendimento. Porque em breve eu, inclusive, vou aumentar o valor dos meus atendimentos. Porque o trabalho está cada vez melhor, os resultados dos meus clientes são incríveis, as pessoas gostam do trabalho. E alguns clientes fazem o programa terapêutico, depois repetem porque veem resultados incríveis na vida deles. Então, se você sentiu ou percebe que você precisa olhar para alguma questão sua que não tá legal, não espera. Faça o seu movimento o quanto antes, porque enquanto você espera, a vida passa e quando vê, foi, acabou. E a gente nunca sabe quando é o nosso último dia aqui. Além disso, você tá aqui porque você merece ser mais, você merece receber tudo que a vida tem disponível para você. E quando você fica nessa lenga-lenga de, vou levando, vou empurrando, vou deixando, porque sabe que vai ter que cutucar alguma coisa ali que não é tão interessante, mas que vai ser libertador, meu Deus do céu, gente. Se sentir livre para ser quem a gente é, se sentir livre para prosperar, se sentir livre para receber da vida tudo que a vida tem para nos dar, não tem preço que pague isso, sabe? É um investimento que vale muito a pena. Que eu faço e que eu recomendo sempre, independente do terapeuta que for te atender, faça terapia, porque é essencial. Agora, tome cuidado com o terapeuta que você for escolher. Não vá pelo mais barato, não vá pelo mais acessível. Vá por aquele que você vê que tem empatia com você, tem sintonia com você e que tá numa pegada legal aonde você quer chegar. Porque se você for consultar com alguém que tá na mesma frequência que você, que não evolui muito, você não vai ter muito resultado na terapia. O que manda num processo terapêutico não é a técnica que o terapeuta aplica, é o terapeuta, porque você entra no campo dele. Então observe muito isso. Olha um pouquinho, observa, veja como é, veja se tem sintonia, veja se é isso mesmo. Porque às vezes, eu vou no amiguinho que é mais fácil, eu vou trocar com a fulana porque... Só que ela vai te dar o que você precisa? Ela tem para te dar o que você precisa? Esse terapeuta tem o que você precisa? Às vezes não tem ainda, porque ele está na construção dele.
Então observa isso, né? Só pra gente ficar atento, porque é uma troca o tempo todo, né? Que precisa acontecer. E aí sim você vai ter grandes resultados com o trabalho que será feito. Então, independente de quem vai ser o seu terapeuta, procure por alguém que realmente vai levar você para o nível que você quer chegar. E aí sim você vai ver que o investimento vai valer a pena, porque é o seu tempo, é a sua dedicação e o seu dinheiro, né, que está ali em jogo e que precisa valer a pena. Mas é você que escolhe, é você que sente no seu coração, cara, é essa pessoa aqui, essa aqui eu sinto que pode me ajudar, essa aqui eu sei que tem um caminho que vai me ajudar. Conheça um pouquinho a história, mergulhe um pouquinho, para daí você ter confiança que é aquela pessoa. E ainda assim, pode não funcionar? Pode, porque isso também depende de você. Não é só o terapeuta, é cliente e terapeuta. Os dois precisam dar e receber para que o movimento aconteça e para que o resultado chegue também. Certo? Mas vamos lá, né? Vamos lá que a vida tá esperando por nós, vamos lá que a vida tá sempre de braços abertos te esperando e tenho certeza que ela tem muito para te dar. Agora você tem que fazer a sua parte, porque se você fizer a sua parte, Deus, o universo, a consciência maior fará deles por você. Beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau.